Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Este é o último relato do livro Dentro da Luz, da Sherry Sutherland. E este é o primeiro relato de 2023. Antes de tudo, eu gostaria de desejar a você um ano novo cheio de luz. No e-mail, a Mayra escreveu: Moni, sua linda iluminada, terminei de transcrever o último relato do livro da Sherry. Vamos nos despedir com um casal. Algo diferente. Espero que goste. Antes de ler, eu já tenho certeza que vou gostar. Vamos ver o que a Sherry, autora do livro, fala sobre o casal. Eu tinha ouvido falar deste casal através de uma amiga em comum. Depois de conversarmos algumas vezes, combinamos que no retorno da nossa viagem à Vitória, meu marido e eu passaríamos a noite no santuário em Oakdale, o centro de retiro espirituais que ela e o seu marido fundaram nas Montanhas Nevadas. Dirigimos muitas horas até chegarmos à estrada para Oakdale. A estrada estreita de cascalho serpenteava ao redor das colinas verdes, com uma vegetação rasteira e bastante árvores. Podíamos ver um riacho seguindo um caminho bastante semelhante ao lago do vale. Passamos por enormes penhascos e quando finalmente nos aproximamos, podíamos ver lá embaixo, numa área plana, magníficas árvores de carvalhos. Janet e Joey nos receberam calorosamente e, depois de nos instalarem em nosso quarto, mostraram-nos suas dependências. Enquanto nos sentávamos para conversar do lado de fora, um canguru bebê veio até a varanda na esperança de compartilhar o nosso chá da tarde. Ao que parece, eles o haviam criado desde que sua mãe morrera, quando ele ainda estava na bolsa. Depois de um certo tempo, Janet e eu entramos para gravar a nossa entrevista. 2 horas depois, nos juntamos aos outros e a conversa se prolongou até tarde da noite e foi novamente retomada no café da manhã. Janet é de altura mediana, ombros largos, cabelos castanhos e olhos grandes expressivos. Ela é uma mulher muito amável, afetuosa, que possui uma aura de paz ao seu redor. O Joey é alto, magro, usa óculos e tem cabelos escuros. Na época em que conversamos, a Janet tinha 42 e o Joey 44. Agora vamos ouvir o relato da Janet. Eu estava para ser submetida a uma histerectomia total e durante a cirurgia tive uma parada cardíaca. O cirurgião disse que isso foi devido à anestesia. Ele já sabia que eu tivera problemas com anestesias em outras cirurgias. Naquele momento, eu tinha a consciência de ver o meu corpo deitado lá na mesa de operação e podia ouvir a comunicação entre o cirurgião e a equipe de enfermeiros. Eu podia ver tudo, mas de uma maneira desapegada. Percebi quase que imediatamente que aquele era o meu corpo e que eu havia morrido no sentido físico. Enquanto me encontrara naquele estado fora do corpo, estava consciente da existência do meu marido e das crianças de uma forma muito clara, e contudo não havia pesar ou tristeza em pensar que eu havia morrido e eu estava separada deles. Senti-me em paz total, um êxtase profundo. O tempo não existia, parecia que em uma minúscula fração de tempo eu estaria reunida novamente a eles e por isso aquilo não me preocupava. Então eu senti que estava me movimentando muito rapidamente. Me movimentei de forma extremamente rápida no que parecia ser um espaço exterior. Eu senti que o fato de me mover com tanta rapidez me dava a sensação de estar num túnel. Eu me dirigi para uma luz muito brilhante. Enquanto viajava, podia ver diferentes luzes de cores coloridas e então parei antes de alcançar a luz. Eu senti uma grande presença de amor, amor absoluto. Aquilo me chocou um pouco e eu não tive dificuldade de aceitar que, no fundo, eu estava sendo confrontada com o meu Criador. Eu também estava muito consciente
do fato de estar me comunicando com outras presenças ao meu redor naquele momento. Mas eu não vi nenhuma delas. Eu estava consciente do enorme amor que também vinham dessas presenças. Houve então uma revisão de toda a minha vida. Lembro-me de olhar para ela, avaliá-la e julgá-la por mim mesma. Acho que a maior vergonha que senti em relação à minha vida foi o fato de eu ter rejeitado completamente o conceito de Deus. Eu não havia dado, de forma alguma, nenhum reconhecimento a Deus. Simplesmente achava que ele não existia. Eu senti uma tremenda tristeza de ter duvidado disso, pois Deus era tão real quanto tangível. Ele é a essência total do amor. Eu digo ele, mas isso é apenas o meu condicionamento. Deus era apenas essa essência, a essência do amor completo. No momento em que eu senti a presença daquele sentimento, também pude ouvir uma bela música, uma música maravilhosa. Não tenho certeza se era instrumental, acho que era a reunião de vozes que produzia aquele som, mas não existiam palavras, era mais uma ressonância do som. A minha consciência pareceu aumentar drasticamente, a ponto de eu sentir que conhecia tudo. Eu senti que estava em contato com todo o conhecimento. Eu simplesmente sabia e compreendia muito mais. A luz se comunicou através das palavras. Você agora acredita em mim. Eu te fiz mulher e te criei. Sei tudo ao seu respeito e agora vou te mandar de volta. Por quê? Não é chegada a sua hora. Você tem o trabalho da sua vida para fazer. Eu me senti muito humilde, com uma profunda reverência diante de tal amor. Quase não acreditava que alguém pudesse me amar tanto. Naquele momento, perguntei qual seria o meu trabalho de uma vida toda. E me foi dito: você não ficará sabendo agora, mas isso lhe será mostrado. E eu acho que ainda fiz perguntas como: quando? Eu perguntava o tempo todo: quando? Também senti que foi dito para voltar e contar ao meu marido e aos meus filhos o que tinha acontecido. Eu precisava compartilhar isso com eles. Acho que foi então que recobrei a consciência. Eu não me lembro como voltei. Por estranho que pareça, eu só lembro quando despertei, um dia e meio depois, e já estava de volta no meu quarto. Quando percebi que havia voltado ao meu corpo, fiquei um tanto abalada por não estar onde eu queria estar. Realmente eu não queria estar no meu corpo, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito bem ali. Notei quase que imediatamente que houvera uma mudança em mim. Uma mudança completa para a minha atitude com as pessoas que cuidavam de mim. Trouxera algo de volta comigo, um toque daquele amor, e ele permanecia comigo. Eu acho que aquilo permaneceu sempre comigo, aquela sensação de paz. Nesse meio tempo, o meu marido havia percebido o quão seriamente doente eu estava, e na noite da operação, ele tinha ido em casa tomar banho e ver as crianças. Depois, o Joey me contou que teve uma experiência naquela ocasião. Isso, mais tarde, seria relevante para nós dois. Ele estava no chuveiro lavando os cabelos com os olhos fechados. Sentia-se muito triste porque havia visto o meu rosto no travesseiro com um ar de morte e estava tomado de pesar. Sentiu que iria me perder. De repente, sentiu a sua mão subir e se ouviu dizendo: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ele não sabe por que fez isso. Ficou chocado com aquele seu movimento. Era quase como se em um nível superior a sua consciência estivesse reconhecendo algo. Naquele momento, Joey sentiu que todo o pesar havia sido removido dele como um cobertor e ele sabia que eu ficaria boa. Ele não ouviu uma voz, era simplesmente um sentimento muito real. Logo em seguida, ligou para o hospital e soube que a minha condição havia se estabilizado
e ele então pôde deitar e dormir a noite inteira. Na manhã seguinte, veio me ver e quando eu acordei, o encontrei perto da cama. Perguntei-lhe: eu morri, não é mesmo? Até aquele momento, o meu marido ainda não havia falado com o cirurgião e ficou surpreso ao me ouvir dizer aquilo. Não demorou muito e o médico chegou e me disse: você teve muita sorte de estar conosco. Nós quase a perdemos. De fato, nós a perdemos por um tempinho. Então respondi: eu morri, não é mesmo? E ele disse sim. Mas como você sabe? Expliquei ao médico cirurgião o que eu havia visto e ouvido. Ele ficou muito surpreso, mas não disse muita coisa. Recomendou que eu nunca me submetesse a uma operação que envolvesse anestesia geral. Eu costumava pensar que você morria e aquilo era o fim. Agora vejo a morte puramente como um retorno para casa, como uma reunião total, completa de amor e felicidade. Intuitivamente, eu estou certa de que continuamos a existir e a aprender. Continuamos a crescer num outro nível. Eu tinha literalmente o trabalho da minha vida para fazer e eu havia chegado ao ponto de reconhecer que todos nós temos um propósito na vida. Mas somente depois de 18 meses é que este propósito me foi tornado muito claro. Essa foi uma experiência devastadora. Naquela época eu ficava questionando o que aquilo tudo significava. Eu sabia que tinha crença no Criador e que havia um grande propósito para nós, mas eu não sabia qual era. Pensei comigo mesma: não mudei a minha vida tão drasticamente assim. Estávamos ocupados trabalhando em nossa lavanderia e vivendo numa casa suburbana bem confortável, com todos os equipamentos costumeiros. Mas depois da EQM, tudo aquilo era totalmente sem importância para mim e eu seguia dizendo: bem, o que tudo isso significa? Será que eu voltei para fazer as mesmas coisas de sempre? Falei com uma amiga sobre o que eu estava pensando. Eu realmente acredito em Deus, tenho fé absoluta que há algum desígnio para todos nós, mas não me identifico com as regras que as igrejas estão dizendo. Estou quase chegando ao ponto de duvidar que tudo aquilo tenha acontecido, pois qual é o sentido? E assim, lá estava a minha mente lógica tentando minar as minhas experiências, mas isso não era algo que eu pudesse compartilhar com muitas pessoas. 2 dias depois, eu estava cozinhando, mexendo com o molho e me encontrava bastante introspectiva e pensava: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Naquele momento, eu ouvi a minha voz interna com a qual havia sido confrontada quando deixei o corpo durante a EQM. Aquela presença amorosa voltou e disse: pegue um lápis e escreva o que você ouvir. Eu achei que estava ficando louca, mas depois de ouvir pela terceira vez, pegue um lápis e escreva o que você vai ouvir, eu fiz isso. Comecei a fazer perguntas. O que nós devemos fazer? Naquela mesma tarde, me foi dito que iríamos para as montanhas do sul a fim de estabelecer um lugar de descanso e conforto para muitos no futuro próximo. Depois disso, foi incrível. Cada vez que eu queria perguntar algo, lá estava a resposta. Eu sabia que ela vinha de algo externo, mas que estava dentro de mim. E realmente me perguntei como iria explicar isso ao Joey e às crianças. O meu marido acreditou em mim. Depois daquele episódio no chuveiro, ele sabia que tinha uma força cuidando de nós e então me disse: bem, vamos descobrir o que temos que fazer. A resposta principal era: tenha paciência e o lugar será mostrado a vocês no momento certo. Havia em mim uma terrível tensão para saber o que tínhamos que fazer, e por alguns meses aquilo meio que virou uma obsessão. Mas claro que aquela era a minha lição, aprender sobre a paciência e a obediência. Eu tinha que aprender a confiar e ser conduzida. Hoje,
Damos conta que foram exatos 9 meses desde que eu vi a primeira vez. Pegue um lápis e anote o que ouvi até o fato de nos mudarmos para Oakdale. Foi como um período de gestação e para nós um total renascimento. Mudamos toda a nossa direção e o nosso modo de viver. Mas era difícil falar sobre isso com os outros. Fui ver 2 ou 3 ministros protestantes e eles me disseram: vocês não deveriam se envolver com coisas desse tipo. Vocês ficarão loucos se é que já não estão. É algo maquiavélico e vocês não devem ficar sabendo de coisas dessa forma. Larguem isso de mão. Um deles recomendou que eu buscasse auxílio psiquiátrico. Foi muito bom ter o apoio do Joey. Ele me encorajou muito. Eu sabia que eu não estava enlouquecendo. Eu sabia que havia sentido todo aquele amor. Um dia conheci um sacerdote católico totalmente por acaso. Na verdade, ele não era mais um sacerdote. Tinha deixado a igreja e estava trabalhando como analista junguiano, a linha da psicologia criada por Jung, contemporâneo de Freud. Esse ex-sacerdote acreditou completamente e compreendia o que eu tinha experimentado. Ele me falou o seguinte: olhe para o que diz o misticismo. Você não é estranha. Confie nisso e peça para ser protegida e resguardada. Aquilo foi como um raio de sol brilhando no momento em que eu realmente começava a questionar se de fato havia ou não enlouquecido. Hoje eu percebo que a minha vida é uma contínua oração e conversa com Deus. Eu simplesmente converso com Ele como se estivesse presente o tempo todo. Eu também medito. Para mim, essas duas atividades não podem ser separadas, pois eu acho que quando eu rezo, eu falo com Deus naquele nível de estar próximo de um amigo. E quando eu medito, aquilo para mim é como escutar em silêncio. Simplesmente me coloco num lugar silencioso e escuto. Experimentei muitos fenômenos psíquicos desde a minha EQM. Estes fenômenos normalmente assumem uma forma de orientação, de uma maneira ou de outra. Estávamos Joey e eu sentados na escada de casa, muito ansiosos por saber mais sobre a nossa jornada. Fechei os olhos, entrei em mim mesma e comecei a orar. Pedi proteção, como sempre fazia, e expressei claramente o que precisava saber. De repente, veio uma grande energia. Inicialmente, pensei que eu estivesse sofrendo um ataque cardíaco, porque sentia aquela incrível energia chegando num movimento em espiral até a área próxima do meu coração. Mas então pensei, isso não é dor, é êxtase. Êxtase absoluto. Meus olhos estavam fechados, mas eu podia ver aquela luz branca bem na minha frente. O Joey disse que as lágrimas estavam rolando do meu rosto. Por instinto, ele tentou me abraçar e inesperadamente senti um fluxo da energia através do corpo e naquele momento ele via a luz e nós dois ouvimos a mensagem. Vocês são como os meus discípulos e eu os escolhi para ir e fazer este trabalho. Havia um incrível sentimento de bem-querer. Percebemos que aquilo era a resposta ao fato de estarmos permitindo as nossas mentes lógicas duvidarem da orientação que estávamos recebendo. E eu disse, nunca mais duvidarei. Como eu podia duvidar de novo? Duvidei de Deus mais uma vez. Depois da minha EQM, eu nunca pensei que fosse duvidar novamente. Só após termos ido a uma experiência mais impressionante de todas, é que paramos de duvidar. Uns poucos meses depois, algo inesperado aconteceu. Começou a acontecer quando eu peguei o lápis. A minha orientação ficava cada vez mais clara. Sempre que eu perguntava onde era o lugar, aquela força dizia, não se preocupe com nada, logo você saberá. Eu respondi, necessito de alguma ajuda para minha dúvida. Em seguida, recebi a informação, não se preocupe, tudo será diferente depois de você assistir a uma peça de teatro. E eu perguntei, que peça?
a peça com um homem chamado Robert, que tem um bigode, e há outro homem também, um homem de Deus, e ele terá uma mensagem para você que mudará toda a sua vida. Até aquele momento, a orientação havia sido bem elevada e espiritual, e então eu estava recebendo um tipo de informação meio maluca. Comentei isso com o Joey e ele olhou para mim de uma forma um pouco estranha também, mas toda vez que eu perguntava, a resposta era: espere até assistir a peça. Uma certa manhã, eu estava atendendo uma cliente e ela me contou que estava estreando uma peça teatral e que tinha que ir vê-la. Achei que deveria conversar com meu marido a respeito e fui atender a outra pessoa. Então, ela saiu da loja e eu a ouvi dizer claramente: vá comprar os ingressos, estarei te esperando. E eu fui. A peça se chamava A Balada de Bob Lane. Bob é o apelido de Robert. Mais tarde, eu estava em casa lavando um alface e tive a intuição de que deveria descer para o porão. Pensei: qual é o problema agora? Pois alguns meses atrás eu tive esta mesma intuição e encontrei o Joey furando uma parede do nosso quarto. Ele estava fazendo a perfuração atrás de 2 tomadas duplas e estava a ponto de ser eletrocutado. E lá fui eu, correndo escada abaixo, e quando eu cheguei no porão, ele me chamou e disse: olhe as minhas mãos. Ele estava lavando as mãos na torneira. Olhei para as mãos dele e realmente estavam com uma cor em comum, um marrom escuro, e todas as pequenas veias e músculos estavam bem visíveis. Era como olhar através de uma potente lente de aumento. Fiquei impressionada. As mãos estavam perfeitamente normais. Eu entendi como se alguém que estava perto de mim pegasse delicadamente a minha mão direita e colocasse embaixo da de Joey para que eu pudesse ver mais de perto. Bem, a essa altura nós dois estávamos arrepiados de medo e então as suas mãos voltaram ao normal diante dos nossos olhos. Nós nos abraçamos e dissemos: o que afinal está acontecendo? Não tínhamos nenhuma ideia do que aquilo queria dizer. Fomos finalmente ao teatro. Quando chegamos lá, a cortina estava quase se abrindo. Recebemos o programa e corremos aos nossos assentos. Quando abri o programa, disse: você não vai acreditar nisso, mas essa peça é sobre um homem chamado Robert. Joey então falou: olha, nós já tivemos experiência suficiente essa noite. Será que não podemos ir a um teatro como pessoas normais? Mas eu estou certa de que esta é a peça. Você não sente a energia deste lugar? Está cheio de algo mais além de só pessoas. Eu podia sentir que algo estava acontecendo. E tenho dito desde então que Deus possui um senso de humor maravilhoso e vendeu ingressos para que as pessoas pudessem vir e ver os nossos rostos. Seja como for, estávamos lá sentados assistindo à peça. Ela começava com um canto e havia um homem chamado Robert Lane que possuía um bigode semelhante a um guidão de bicicleta. Era uma história real. Robert ouviu uma voz. Ele queria ir e estabelecer um novo lugar, o que de fato fez. Ele falava para as pessoas: nós o faremos através do compartilhar, do amor fraternal e sendo atenciosos uns com os outros. De um compartimento de madeira situado em cima do palco, saiu alguém vestida de sacerdote, apresentou-se como um anjo da guarda e disse: você falhará, Bob. Você está deixando Deus fora disso. A esta altura, nós estávamos vidrados no palco. E foi mostrado que o plano falhou mesmo. O sacerdote surgiu mais uma vez e disse: eu te avisei que você falharia, Bob. Você deixou Deus de fora. Na verdade, ele estava estabelecendo uma comunicação muito semelhante àquela que nos havia sido dito para fazer. Robert realmente ficou muito furioso e falou: vá embora e saia da minha mente. Você sabe que nem mesmo eu acredito em Deus. Eu posso fazê-lo, não preciso de você. E o sacerdote respondeu:
Como é que você pode não acreditar que Deus lhe criou? Olhe para o universo, para as plantas, para as estrelas. Olhe para a natureza, para uma folha, para uma flor. Olhe para toda essa beleza. Com a voz, num tom muito grave, o sacerdote continuou. Olhe para suas próprias mãos. Olhe para a cor. Olhe para as linhas, para as veias, para os músculos. Quem você acha que fez? A essa altura, Joe estava quase debaixo da cadeira. Naquele momento, Bob elevou o seu punho e disse: Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ora, isso era quase como o que aconteceu naquela noite em que o meu marido estava no chuveiro. Aquilo tudo nos chamou a atenção para muitas coisas, como você pode imaginar. Não sei ao certo, mas acho que saímos do teatro. Fomos para um parque ali próximo, ficamos em pé, olhamos para o céu e dissemos: Tudo bem, Deus, estamos preparados para escutar. Agora compreendemos que o Senhor está falando conosco. E aquela foi a nossa prova 100% definitiva. Eu sabia que ele resolveria algo para nós, pois sabíamos que não havia uma razão lógica do porquê me teria sido dito algo que sairia da boca de um autor de palco, e tudo havia sido pré-planejado. Quando mencionamos à nossa amiga atriz o que havia acontecido, ela disse que o elenco todo havia sido afetado por aquela peça. Eles sentiram que estavam sendo iluminados no que fizeram e os pediram para voltar e falar com os autores sobre a sua experiência. Portanto, essa foi para nós a grande confirmação que nos fez compreender as nossas vidas totalmente. Já na cama, antes de dormir, demos as nossas mãos e fizemos uma oração. Naquele momento, eu saí do meu corpo como na EQM. Eu realmente voei em cima de um vale e de um penhasco e pensava em todos os tipos de coisas, tais como: o que será que está sendo me mostrado? Então eu vi os eucaliptos e os carvalhos próximos do rio. Eu sabia que não eram australianos, por isso fiquei bem confusa sobre o que era aquilo. E então eu comecei a ficar com muito medo. Como é que vou voltar para o meu corpo? Num piscar de olhos eu estava de volta. Tão logo o medo se instalou, ele limitou toda a experiência e eu voltei para o meu corpo rapidamente. Imediatamente eu disse ao Joey: Eu vi um lugar. Eu não tenho certeza de onde fica, mas eu tenho certeza de que acabaram de me mostrar o nosso destino. Só sei que foi em novembro que a orientação nos disse que ele ficava perto das montanhas em Tumut. Disseram-nos que seria próximo à montanha e ainda assim afastado, e que era um lugar muito bucólico. Quando viemos a Tumut, no Natal de 1982, simplesmente seguimos a nossa orientação e aconteceu uma outra série de milagres. Tudo isso foi para fazer-nos chegar ao ponto em que pudéssemos realizar o trabalho da nossa vida. Eu agora sinto que a minha vida é totalmente orientada por Deus. A minha vida mudou completamente. Eu agora estou fazendo as coisas que nunca sonhei que poderia fazer, graças ao trabalho que estamos realizando aqui. Eu era terrivelmente tímida, mas agora eu sei falar, sobretudo do que aconteceu. Isso deixou de ser um problema. Eu sei por aquilo que passei e por isso eu sou uma profunda conhecedora do assunto. Posso falar de coração. O meu relacionamento com o Joey realmente se fortaleceu em virtude da minha experiência de quase morte. Acho que pelo fato de ambos nos tornarmos conscientes de que tínhamos um trabalho a fazer. Os nossos filhos também aceitaram tudo muito bem. Perdemos muitos amigos por um certo tempo, pois eles pensavam que havíamos nos tornado religiosos ou algo do tipo, até perceberem que não estávamos pregando a Bíblia de forma agressiva, nem indo à igreja. Mas estávamos vivendo algo com o qual ficariam extremamente impressionados. E assim, curiosamente, muitos dos nossos amigos que pensavam que estávamos ficando loucos
estão gradualmente voltando ao nosso convívio e estão muito interessados no que fazemos. Recebemos a orientação interna de que havíamos praticamente alcançado o estágio em que tínhamos que ensinar pelo exemplo e que deveríamos ensinar o que a fé em Deus pode fazer. Nos foi solicitado abandonar o rendimento pessoal e por isso Oakdale funciona com doações. É um centro sem fins lucrativos. Nós o transformamos numa associação e por isso não somos mais os proprietários legais. Foi-nos dito para não ter nenhum rendimento, mas que deveríamos aceitar o que quer que o Oakdale pudesse nos pagar. E temos vivido disso desde então, mas no começo foi algo bem assustador. E aqui estamos nós. Tudo tem transcorrido tão bem que todas as nossas necessidades têm sido preenchidas com abundância e compreendo que temos que fazê-lo puramente como exemplo para mostrar às pessoas que há um poder além de nós que controla e planeja. Para mim foi como um caso de total entrega e total liberdade. O meu principal interesse hoje é desenvolver Oakdale. Eu agora sinto que a nossa vida é um ato de serviço. Temos que dar à comunidade tanto quanto pudermos para, com esperança, produzirmos uma mudança. Nós agora somos praticamente vegetarianos. Conosco, isso tem sido algo gradual. Nos foi dito que temos que plantar mais nogueiras e árvores frutíferas no jardim a fim de planejar o futuro. Eu realmente acredito que o nosso modo de vida como um todo é simplesmente estarmos totalmente conscientes da necessidade de viver da melhor maneira que sabemos e não abusar dos nossos corpos. No que diz respeito ao nosso relacionamento com outras pessoas, recebemos a mensagem que tínhamos que perdoar todos aqueles contra quem possuímos algum ressentimento. Quer as pessoas aceitem ou não, o assunto ainda assim teria que ser resolvido. Estou preocupada com o nosso planeta. É por isso que transformamos o Oakdale num santuário de vida selvagem e nos esforçamos para fazer tudo organicamente. Tentamos nas nossas vidas não poluir mais a nossa terra. É por isso que falamos, tanto quanto podemos, para as pessoas que vêm aqui, para que elas tentem elevar as suas consciências em relação ao que está acontecendo no mundo. Eu não estou trabalhando por um movimento pela paz, mas eu acho que sim, no nível da paz interior. Estou trabalhando com toda a velocidade porque acredito que é de lá que ela surge. Se você puder fazer com que as pessoas realmente reconheçam essa necessidade de estar unidas e em paz com Deus e consigo mesmas, então, obviamente, isso tem de fluir para o universo. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.